Olá, tudo bem com você? Estamos chegando à nossa última aula sobre o profeta Isaías. Espero que você tenha aprendido um pouco mais das Escrituras, da Palavra de Deus, um pouco mais sobre não só a vida do profeta Isaías, os ensinamentos que o profeta Isaías trouxe para o povo de Israel, de Judá, mas principalmente para a sua vida. Assim como eu tenho aprendido muitas coisas da palavra de Deus diretamente para a minha vida. Hoje vamos estar estudando os últimos capítulos de Isaías. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 50. É a última parte do livro de Isaías. Já vimos, né, no livro de Isaías que as tribos do norte foram levadas como escravos para a Síria. As tribos do sul, Judá, foram levados como escravos para a Babilônia. Isaías está dizendo aqui no capítulo 50, versículo 1, principalmente na segunda parte, foi por causa de seus pecados que vocês foram vendidos, por causa das transgressões de vocês, que sua mãe foi mandada embora. Então, a Bíblia deixa muito claro, Deus deixa muito claro que por causa do pecado, das transgressões dos israelitas, de Israel, de Judá, contra Deus, que eles foram levados como escravos para a Babilônia. Porém, versículos 2 e 3 vão dizer que esse não seria o fim da história de Israel. Mesmo eles vivendo como escravos lá na Babilônia, Deus tinha vontade e poder para libertá-lo das mãos de um povo cruel como os babilônicos, poderoso como os babilônicos, e trazer o povo de volta para Jerusalém. Versículos 4 a 11, alguns estudiosos acreditam que esses versículos 4 a 11 do capítulo 50 de Isaías não foram escritos por Isaías, mas foram escritos durante o período do exílio babilônico. Nós não temos como afirmar que isso seja verdadeiro, mas a verdade é que as pessoas têm dificuldades de aceitar esses versículos devido aos detalhes, à exatidão com que Isaías está descrevendo aqui mais de 100 anos antes do exílio babilônico, detalhes das coisas que aquele povo sofreria, de que aquele povo passaria lá no cativeiro babilônico. Próximo capítulo, capítulo 51. Na verdade, capítulos 51, 52 e 53 são capítulos onde Isaías vai revelar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Ele vai chamar aí Jerusalém de Sião, como a Bíblia várias vezes chama Jerusalém de Sião, porque Jerusalém foi edificada no Monte Sião, principalmente onde foi edificado o templo do Senhor. Isaías vai mostrar que aqueles que confiam em Deus podem ter certeza que Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Então, versículos 51, capítulo 51, versículos 1 a 8, Isaías mostra que a justiça de Deus é eterna e verdadeira. Assim como Deus foi fiel com Abraão, Isaque, Jacó, como Deus fez uma aliança com cada um desses patriarcas e deu a cada um dos patriarcas a chance de se relacionarem com Deus, Deus também deu a mesma chance para os israelitas. E Deus estava fazendo a sua justiça vigorar-se contra Israel, contra Judá. Versículos 9 a 11. Você pode ir lendo esses versículos com calma na sua Bíblia, né? Eu estou fazendo um resumo para você. São vários capítulos que a gente tem aí, entre os capítulos 50 a 66, concluindo o livro de Isaías. Então, sinta-se à vontade para, no caso, paralisar, pausar esta aula, ler os versículos com calma e ver o que Deus está falando para você, para a sua vida,
e depois seguir a aula com calma. Então, se você ler os versículos 9 a 11, né, como, por exemplo, o versículo 9 fala: desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor, acorda, como em dias passados, como em gerações de outrora. E aí ele segue, mostrando que a força do Senhor traria o povo de volta do cativeiro na Babilônia, de volta para Judá, de volta para Jerusalém. Como eu já disse, Isaías está falando isso, está falando sobre a volta que aconteceu em 538, 539, 200 anos antes de literalmente os judeus terem sido libertados do cativeiro babilônico. Então, a exatidão da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 46, versículo 27, fala: quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz, em segurança. Ninguém o inquietará. 200 anos antes do povo de Israel ser trazido de volta para Jerusalém, ou seja, 100 anos antes do povo de Israel ter sido levado, né, como escravo para a Babilônia, Isaías já está prometendo o retorno, né, aqueles remanescentes judeus que voltariam para reconstruírem a cidade de Jerusalém, os muros, o templo, assim como o profeta Jeremias também profetizou que o cativeiro duraria 70 anos e o povo poderia voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém. Lembrando que Deus está trazendo o povo de volta porque fazia parte do plano de Deus enviar Jesus, o Messias, dentro da tribo de Judá, vindo como um descendente de Judá, nascendo em Belém de Judá e sendo morto e ressuscitado na cidade de Jerusalém. Ainda no capítulo 51, versículos 12 a 16, você pode ler com calma e vai ver que a Bíblia vai estar trazendo o consolo de Deus para o povo de Judá. Deus faz seu povo lembrar que Deus criou todas as coisas que estão ao nosso redor. Todas as coisas neste mundo estão debaixo do poder de Deus. Tenho certeza que você lendo os versículos 12 a 16, você vai se sentir renovado na confiança de que, olhando ao nosso redor, muitas coisas difíceis estão acontecendo. E parece que as coisas estão fora de controle. Parece que as coisas estão realmente numa situação calamitosa. Porém, a Bíblia assegura para você e para mim, e mesmo em momentos difíceis como os nossos, que Deus está no controle de todas as coisas. Foi Deus que criou este mundo. E na hora certa, no momento dele, ele vai estar agindo e reagindo. Versículos 17 a 20. Isaías mostra, como já mostrou várias vezes, que a situação era lamentável, desoladora de Jerusalém. Mas Deus poderia restaurar tudo isso. A vitória seria dada por Deus. Então, você lendo o capítulo 51 de Isaías, você vai ver que mesmo diante de tanta crise, mesmo diante de tanta desolação, a salvação vem de Deus. O consolo vem de Deus principalmente para aqueles que são fiéis a Deus. Capítulo 52 as boas notícias, boas novas da libertação. O povo tinha a garantia dada por Deus de que eles seriam libertos do cativeiro babilônico. Deus dá essa segurança. Deus vai falar várias vezes no livro de Isaías, principalmente nessa segunda parte que fala de consolação,
que a boa notícia seria que depois de 70 anos de escravidão e opressão na Babilônia, eles seriam libertos. Deus iria levantar Ciro, imperador persa, para levar o povo, ou permitir que o povo de Judá saísse da Babilônia e voltasse para Judá. E a gente começa, então, agora nos capítulos 52, aqueles capítulos magníficos de Isaías, quando ele começa a falar do seu servo, do servo do Senhor. Na verdade, o capítulo 52, versículos 13 a 15, é uma introdução para o capítulo 53, onde Isaías fala do servo sofredor. Ninguém tem dúvidas de que Isaías 53 é um dos capítulos mais sublimes das Escrituras. Várias vezes lemos Isaías 53 antes da ceia. Mateus, Lucas, João, Paulo, Pedro citaram Isaías 53 para ilustrar o sofrimento de Jesus, como Jesus cumpriu a profecia de Isaías 700 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus ser levado à cruz, sofrer, derramar o seu sangue, ter as suas vestes repartidas, humilhado na cruz. Isaías 53 pinta um quadro magnífico, sublime, de como Jesus passou por tudo isso. Por exemplo, você lê Isaías 53, versículo 4, Isaías 53, versículo 4, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17, reforça esse texto. Você lê o versículo 12, a segunda parte do versículo 12, e você vê esse cumprimento em Lucas capítulo 37. A segunda parte do capítulo 12 fala que dividiriam as roupas de Jesus. Isaías 53, versículo 12, fala que ele foi contado entre os transgressores, né? Foi como se fosse um criminoso. Ao lado de Jesus, 2 criminosos estavam ali crucificados. Lucas 22, 37. Isaías, o próprio capítulo, a abertura do capítulo 53, fala: quem creu em nossa pregação, quem creu em nossa mensagem, né? João 12, 38. E assim por diante, Isaías 53, versículos 7 e 8, vemos relatado em Atos capítulo 8. E esse texto ainda de Isaías, quem creu em nossa pregação, Paulo reforçando em Romanos, né? Vemos textos de Isaías também em 1 Pedro. Então, os apóstolos pregaram, né, Isaías 53 no Novo Testamento. Então, convido você a ler o capítulo 53 de Isaías com toda a atenção, com todo o cuidado que o capítulo 53 merece, né? E olhar com calma todas essas referências no Novo Testamento, né? Que quadro sublime, que quadro maravilhoso Isaías pintou da morte e da crucificação de Jesus por você e por mim, pelos nossos pecados. Continuando, capítulo 54, Isaías fala das bênçãos que aqueles que creem na mensagem de Deus receberiam. Ele diz que a humilhação e a vergonha que o povo estava passando ali no cativeiro, depois da libertação, seria substituído pela alegria e pela paz de poderem voltar para Jerusalém, para a cidade santa, e ver a cidade reconstruída, o templo reconstruído e o povo adorando a Deus novamente. E onde mais uma vez, né, poderia reinar a justiça na cidade de Deus.
Continuando, capítulo 55, Isaías faz um convite aos sedentos. É feito um convite àqueles que estavam com sede de Deus. Nem todos os israelitas na cidade da Babilônia estavam afastados de Deus, né? Nem todos eles estavam vivendo em pecado. Muitos estavam buscando a Deus, clamando a Deus, voltando para Deus, abandonando os ídolos, abandonando casamentos mistos que provocavam idolatria, provocando a ira de Deus com uma série de atitudes de injustiça social, de imoralidade. Então as pessoas estavam voltando para Deus. Isaías fala: venham para Deus e vocês encontrarão em Deus a salvação. Capítulo 56, Isaías fala que a salvação também alcançaria os gentios. Você e eu, que não somos judeus, né? Fomos acrescentados, né? Enxertados no povo de Deus, na árvore que era no início só os judeus, agora fomos acrescentados nessa árvore. E agora nós gentios, que não fazemos parte da aliança com Deus, agora somos chamados para fazermos parte dessa aliança. Capítulo 56, versículos 9 até o capítulo 57, se ele fala que a salvação atingiria os judeus fiéis e os gentios que estavam fora da salvação, que foram alcançados pela misericórdia de Deus. Capítulo 56 e 57 vão mostrar que, porém, pelo outro lado, a punição de Deus alcançaria todos os perversos, todos os ímpios, todos aqueles que estavam vivendo afastados de Deus, desviados de Deus. Capítulo 58, Isaías fala do verdadeiro jejum. Por que a gente chama esse capítulo de verdadeiro jejum? Capítulo 58, o povo estava jejuando. O povo estava jejuando a Deus. E Deus não estava aceitando o sacrifício do jejum. Por quê? Por que o povo estava fazendo jejum a Deus? E Deus não estava aceitando esse sacrifício? O que você acha? Por que você acha que mesmo o povo fazendo algo que era mandamento de Deus, jejuar, Deus não estava aceitando o jejum do povo? Acompanhe comigo os versículos 5, 6 e 7 de Isaías 58. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre um pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Prestem atenção, versículo 6. O jejum que desejo não é esse. Os homens estavam jejuando como um mero ritual, como uma atitude mecânica de ficar sem se alimentar por algum período, como se o simples fato de ficar sem se alimentar por um período, mas vivendo no pecado, fosse o suficiente para agradar a Deus. Por isso Deus fala: o jejum que eu desejo, versículo 6, é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto? Não é isso que Deus deseja? Deus não deseja abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Versículos poderosíssimos que mostram que não adianta fazermos um ritual de jejum a Deus e vivemos
indiferentes no acolhimento ao próximo. O povo de Israel estava fazendo o jejum, mas não estavam praticando justiça social. E Deus está falando, vocês não estão fazendo jejum, vocês estão fazendo regime. Vocês estão ficando sem comer e isso o máximo que vai fazer é ajudar vocês a emagrecer. Mas isso não traz você para perto de mim, diz o Senhor. Porque o jejum como um ritual e não como a consequência de uma vida convertida, consagrada a Deus. É simplesmente um ritual. Capítulo 58. Convido você a lê-lo com toda calma, com todo cuidado. Deus revela ao povo que antes de jejuar é necessário eles viverem vidas consagradas a Deus. Era necessário que os judeus agirem com justiça, com retidão, com amor ao próximo, antes de fazerem rituais, simplesmente de forma mecânica. Depois de corrigirem os seus pecados, depois de corrigirem as suas vidas, aí então os judeus estavam prontos para fazerem jejum e desta forma agradar a Deus. Já falamos tantas vezes no livro de Isaías, né, o quanto que Deus primeiro aceita o ofertante para depois aceitar a sua oferta. Ou como que Deus primeiro rejeita o ofertante para depois rejeitar a sua oferta. Mateus capítulo 6, versículos 16, Jesus fala, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Eles já receberam o salário que eles esperavam receber. O reconhecimento das pessoas. O reconhecimento das pessoas ao seu redor de que eles eram pessoas religiosas e que realmente sacrificavam as suas vidas, por exemplo, jejuando. Porém, Jesus fala que Deus não aceitou esse sacrifício. Ainda chama aquele povo de hipócrita, porque eles estavam oferecendo algo que não era verdadeiro. Eles estavam vivendo uma vida distante de Deus, não consagrada a Deus. E isso era mais importante para Deus do que o simples ato do jejum. Em nenhum momento estou dizendo aqui que a Bíblia está dizendo que o jejum não é importante. Não estou falando isso de maneira nenhuma. Pelo contrário, o jejum é uma disciplina espiritual que a maioria das pessoas, começando por mim, tem muita dificuldade em fazê-la. Mas é uma disciplina espiritual extremamente rica e importante para o nosso crescimento espiritual, para nós dedicarmos tempo de oração, de meditação na palavra de Deus, no nosso relacionamento com Deus. Mas o jejum é tão importante que ele tem que ser consequência de uma vida que está realmente pronta para abandonar os erros, os pecados, as falhas e se consagrar a Deus. E aí Deus não só aceita o nosso jejum, como também, através do Espírito Santo, nos transforma, nos purifica e nos faz pessoas melhores a cada dia. Isaías, capítulo 59, vai falar que o pecado nos separa de Deus. É um texto também bastante lido. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 59. Versículo 1 fala, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que ele não possa ouvir. Mas as suas maldades, os seus pecados, as suas iniquidades, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem
de vocês o rosto dele, para que por isso ele não os ouvirá. Então, Isaías 59 vai falar que o pecado cria um muro de separação entre nós e Deus. Então, quando estamos em pecado, estamos separados de Deus. Lembra quando Jesus estava na cruz e os pecados do mundo inteiro estavam sobre Jesus na cruz? O que Jesus clamou a Deus? Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade, Jesus não foi abandonado por Deus, mas como os pecados do mundo inteiro estavam sobre Jesus, por alguns instantes Jesus sentiu o que é estar separado de Deus. Por Deus não compactua com o pecado. Jesus morreu com os pecados meu e seu sobre ele, e o pecado nos separa de Deus. Foi necessário Jesus morrer separado de Deus para poder reconciliar você e eu com Deus. Capítulo 60, Isaías fala sobre a futura glória de Sião, a futura glória de Jerusalém. Como que no futuro, como eu já disse, Jerusalém seria palco do nascimento do Messias, do estabelecimento do reino de Deus. Atos capítulo 2, os 12 apóstolos estão em Jerusalém. São batizados com o Espírito Santo de Deus e pregam e estabelecem o reino de Deus na cidade de Jerusalém. Capítulo 62, 61 e 62 de Isaías mostra que no futuro as boas novas seriam pregadas, A gente vê, se você ler Isaías capítulo 61 e ler Lucas capítulo 4, versículos 14 a 21, você vai ver o cumprimento desses primeiros versículos aqui, Isaías 61, versículos 1, 2, 3, se cumprindo em Lucas capítulo 4, versículos 14 a 21. Então, compare Isaías 61, os primeiros versículos de Isaías 61 com Lucas capítulo 4, quando Jesus lê esse texto de Isaías 61 e aplica a ele mesmo, dizendo que estava chegando a hora do reino de Deus ser estabelecido na cidade de Jerusalém. Isaías 63 fala que o castigo e a misericórdia pertencem a Deus. A Deus pertence o dia da vingança e a Deus pertence o dia da redenção. Assuntos já bastante trabalhados aqui no livro de Isaías. Isaías 64 é uma súplica a Deus, é uma oração a Deus, mostrando que quanto Isaías reconhecia que nós somos impuros diante de um Deus tão puro e pede a Deus que restaure nossos pecados. Por exemplo, Isaías 64, versículo 6 fala: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías está reconhecendo o seu pecado e o pecado do povo. Por isso eles estavam sendo punidos como escravos numa nação distante. E os dois últimos capítulos do livro de Isaías, Isaías capítulo 66 e capítulo 65 e 66. Isaías 65 mostra o povo de Deus como um povo escolhido, como que Deus traria salvação para o seu povo, como que Deus traria julgamento e salvação. Então, Deus conhece cada pessoa, Deus conhece você. Para Deus, você não é alguém no meio da multidão. Deus viu você sendo tecido no ventre da sua mãe. Deus conhece cada célula do seu corpo, cada átomo do seu corpo. Você não é um desconhecido, você é alguém com sentimentos, com
emoções, com limitações. E Deus está pronto para transformar a sua vida. Deus está pronto para usar você aonde quer que você esteja. No meio da sua família, no meio dos seus amigos de trabalho, de escola, aonde quer que você esteja, você pode ser usado por Deus. Porque você é povo de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você foi escolhido por Deus. Porém, como povo de Deus, como escolhidos de Deus, todo o livro de Isaías nos mostrou que temos responsabilidades. Responsabilidades para vivermos da maneira correta. Temos a responsabilidade de sermos luz no meio das trevas. Quantas vezes você já andou numa escuridão e bateu o seu joelho, a sua canela, tropeçou em alguma coisa por não conseguir ver o que está diante de você? Né? Que alívio sentimos quando estamos numa situação assim e conseguimos acender a luz e ver com clareza as coisas que estão ao nosso redor ou à nossa frente. Desviarmos de obstáculos que podem nos machucar. A Bíblia, o livro de Isaías, ao longo desses 66 capítulos, mostrou que você e eu temos a missão de acertarmos naquilo que Israel falhou, em ser luz para aquelas pessoas que ainda estão nas trevas. Eu convido você a compartilhar esse curso de Isaías. Eu convido você a compartilhar essas aulas de Isaías com as pessoas que você ama, as pessoas que você gostaria que também conhecesse um pouco mais da palavra de Deus. Sinta-se à vontade para usar essas aulas como um instrumento para levar a palavra de Deus para pessoas que ainda não conhecem a Deus. Seja luz nas trevas, levando o livro de Isaías, a palavra de Deus, para aqueles que ainda estão afastados de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida para que você possa ser realmente usado por Deus, né, ao longo deste ano, ao longo de toda a sua jornada cristã. E até o próximo curso, para que juntos possamos aprender um pouco mais do que a palavra de Deus tem para dizer para mim e para você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, pelo seu carinho. Muito obrigado por você ter se dedicado tempo para aprender um pouco mais do que o livro de Isaías tem e vai continuar falando para mim e para você. Que Deus, então, abençoe a sua jornada espiritual. Até a próxima lição. Fiquem com Deus.